Química B, aula 3. Agora nós vamos falar sobre a eletrosfera. A eletrosfera, então, nós vamos falar sobre os níveis de energia, que é a parte do átomo de Bohr, que fala que na camada K, L, M, N, O, P, Q, cabem essas quantidades de elétron em cada camada, né? 2, 8, 18 e assim por diante. Lembra lá do átomo de Summerfield, que Summerfield descobriu, né, que dentro dos níveis de energia, ou seja, dessas camadas de energia, existem ainda os subníveis. Então, aqui dentro da K cabe o subnível S, dentro do L cabe o subnível S e P, para caber os 8 elétrons. Aqui cabe S, P e D para caber os 18 elétrons, e assim por diante. Então, o Linus Pauling desenhou esse diagrama para facilitar, para a gente entender qual é a distribuição dos elétrons, né, dentro da eletrosfera. Então, ele disse o seguinte, que nós teríamos que seguir as flechinhas na diagonal, né, para fazer a distribuição eletrônica dos átomos, dos elétrons dos átomos. Muito bem, vamos fazer só um exemplo e já vamos seguindo para frente ele rapidinho. O átomo de ferro, ele possui número atômico 28. Nós temos que contar 28 elétrons na distribuição, seguindo a flechinha. Então, fazendo essa continha, nós vamos ver que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, né? 3p6, 4s2 e 3d6, para que a gente consiga, então, os 26. Como que a gente faz? Conta aqui, ó. 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 2, que vai dar quanto? 26, que é o número atômico do átomo de ferro. Esta é a ordem crescente de energia, tá? Então, qual é o subnível mais energético? O 3d6, tá? Esta daqui é a ordem geométrica, né? Então, se a gente fosse distribuir na ordem geométrica, que não é o recomendado, seria 4s2. O que significa? Que 4s2 é a última camada dessa distribuição. Primeira, segunda, terceira, quarta camada, ou seja, K, L, M, N. Então, está na camada N. Terminou em 4s2, né? A última camada é 4s2. No entanto, a última distribuição é 3D, ou seja, é o mais energético 3d6, tá? Então, 3d6 é o subnível de maior energia, 4s2 é o subnível mais externo, é aquele último, tá? Muito bem. Isso é importante para depois a gente fazer os números quânticos, tá? Então, por isso que é bastante importante entender isso aqui. Então, em camada, nós distribuiríamos assim, ó, 2 na K, 8 na L, né, 14 na M e 2 nessa camada N, tá ok? Não vou fazer o exercício, que é muito extenso. Distribuição eletrônica de íons. Então, nós já vimos a distribuição eletrônica do átomo, que é neutro. Agora vamos ver a distribuição eletrônica de um cátion. Por exemplo, o cátion ferro. Nós acabamos de ver o ferro sem ser cátion. Agora a gente vai ver o ferro cátion, quando ele perdeu 2 elétrons, né? Então, a distribuição dele seguiria da seguinte forma. Ele perde a sua última camada, né? Observem que você faz a distribuição primeiro, né? Como se ele não tivesse a carga, faz a distribuição dos 26. E a sua última camada é o que ele vai perder. Então, a distribuição eletrônica dele ficará da seguinte forma, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6, tá? Então, ele perde os elétrons da última camada e não da última distribuição. Agora, os usânions. Na distribuição dos ânions, nós somamos antes a carga que ele ganhou, para depois distribuir os elétrons. Olha a diferença enorme dos cátions. Os cátions nós distribuímos primeiro e retiramos os elétrons da última camada. Tá? E os ânions nós somamos antes para depois distribuir. Então, a distribuição seguiu, né? É o enxofre, né? Então, ele ganhou 2 elétrons, então ele passou a ter 18, então nós distribuímos 18 elétrons, tá? Vou fazer também, que senão demora muito tempo. Vamos direto aos números quânticos. Alguém pode me atualizar da hora? Falta 10 minutos, né? A aula 3, eletrosfera, números quânticos.
Isso. Os números quânticos são os números que determinam, assim, ó, eles dão a localização do elétron daquele átomo através dos números quânticos. Então, o conjunto de 4 números que identificam o elétron de um átomo. Através desses números quânticos, conseguimos determinar aonde está o elétron, né? E até qual é o átomo, qual é o elemento químico, tá bom? Então, o primeiro número quântico é o número quântico principal, chamado por N. Então, ele é exatamente os níveis de energia, K, L, M, N, O, P, Q, né? E ele é determinado agora por um número. O número quântico é o número 1, o número 2, ou seja, a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, e assim por diante. Número quântico secundário, um Lzinho grego ali. Identifica o subnível de energia do elétron. Então, por exemplo, o SPDF, S chamado de 0, P de 1, D de 2 e F de 3. Os 5 elétrons do subnível abaixo possuem, por exemplo, né, o SP5. Ele está no nível 3, né, então o número quântico principal dele é o 3, tá? Então, todos estão no terceiro nível de energia, ou seja, na camada M. E o seu número secundário é 1, porque ele é o P. Lembra que o S é 0, P é 1, D é 2 e SPDF. E F é 3, né? Vamos lá, seguindo então. Então, nós já vimos 2 números quânticos, o principal e o secundário. Agora nós vamos ver o outro número quântico, que é o magnético, um Mzinho. Identifica o orbital, ou seja, orientação no espaço do elétron. Então, por exemplo, no subnível S tem um orbital só, né? Esse um orbital cabe em 2 elétrons. Pode ser o primeiro elétron ou o segundo elétron, depois do número quântico spin, que a gente vai ver. No P... Oi, meu amor. Vai ter muita coisa fazendo plural depois. Eu não consegui ouvir. Eu não entendo nada. Não consegui Eu entender. quero saber se vai ter atividade de química pra gente fazer no plural depois. Vai ter uma atividade valendo um ponto. Mas ainda não tem nada, né? Porque Não, eu olhei. eu vou colocar agora depois do almoço. Ah, tá bom, obrigada. Tá bom? Então vai valer um ponto, e aí vocês têm mais as tarefas da apostila que vale mais um ponto, então vocês terão 2 pontos, tá? Muito bem. Vamos para o orbital, para o número magnético, número quântico magnético, né? Então, ele é em respeito a qual orbital está, né? Então, ó, o orbital P, ele possui, subnível P, possui 3 orbitais, né? Aqui 2 elétrons, 2 elétrons e 2 elétrons, para os 6 elétrons do P. O D tem 10 elétrons, então 2, 4, 6, 8, 10. Em qual casinha dessa, em qual orbital desse, o elétron parou na distribuição? É isso que ele quer saber no número magnético. Em qual casinha? Tá? Então, se ele tem distribuído 2 elétrons no P, então vai ser um aqui, né? Opa, um aqui e um aqui. Porque eu não posso colocar 2 num só, por mais que caiba. Lembra da lei de Hand lá, né? Que eu tenho que distribuir os elétrons todos um por um e depois vou estar preenchendo, tá bom? A F, então, cabe em 14, né? A gente vai ver já um exercício sobre isso, fica mais fácil. Número quântico spin, que pode ser determinado por menos meio ou mais meio, vai depender do exercício. O exercício sempre vai te dar a orientação. Considere o primeiro meio, ou o primeiro mais meio, ou menos meio. Né? Então, o primeiro elétron menos meio, neste caso, que ele está mandando a gente adotar, né? Então, o segundo elétron seria mais meio, tá ok? Em relação à rotação do elétron, né? Tá? Então, ele roda, os dois rodam um para um lado, outro para o outro. Isso quer dizer número quântico spin. Exercício da página 144. Exercício 1. Ele fala o seguinte, ó, os fogos de artifício são... Ele está querendo falar sobre o átomo de Bohr, né? A emissão de luz sobre o átomo de Bohr. E aí ele está perguntando, a emissão de luz com cor característica para cada elemento deve-se ao fato do quê? Né? Dos elétrons, eles pularem de órbita e depois retornarem para sua órbita mais estável, emitindo a luz, né? Aí eles liberam aquela energia que absorveram para pular de órbita
quando eles retornam, ele diz, pega a energia que eu gastei, agora eu não preciso dela. E aí, isso é feito, então, isso dá o efeito fóton de luz. Então, a A, que é aos elétrons desses íons metálicos, que absorvem energia e saltam para os níveis mais externos, e ao retornarem nos níveis internos, emitem essa radiação. A parte mais importante aqui agora diz o seguinte: indica a configuração eletrônica fundamental dos seguintes átomos. Então, nós temos o átomo de sódio, é só a gente vir no diagrama de Linus-Pauling, né, e distribuir. Então, para 11 eu vou precisar de 2, né, 4, 6, 10, né, e um aqui, ó, 3S1 para dar os 11. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Para 17, a mesma coisa, é só seguir, né, as flechinhas na distribuição, e ele vai terminar em 3S2, 3P5. No exercício 3, ele fala que esse composto, né, é o principal componente dos ossos de animais. Ele quer saber o seguinte: considerando o átomo de cálcio, podemos afirmar que o número de elétrons existentes no nível da camada de valência é igual a quanto? É só pegar o seu número atômico e distribuir. Ao distribuir, nós vamos ver que vai dar 4S2 da última camada, ó, camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Então, ele tem 2 elétrons na sua última camada. Exercício 4. Está pedindo para fazer a distribuição eletrônica. Não podemos esquecer que essa aqui tudo bem, está simples. Agora, essa do ferro, o que a gente tem que fazer? Né? Distribuiu, retira da última camada. Então, distribuímos, retiramos da última camada os 2 elétrons, tá ok? Agora, nessa situação, distribuiu, deu 4S2 na última camada, né? Tiramos a última camada para 2 elétrons e ainda faltou 1. Aí retira do próximo subnível, que é o D. E aí ficou, então, 3D5. Aqui é um íon negativo, né? Então, nós precisamos somar primeiro o menos 3. Então, nós vamos distribuir 10 elétrons, por isso, então, ele ficou com essa distribuição. Orientação de estudo, façam a tarefa mínima, para valer lá um pontinho total da tarefa mínima, tá? E agora vamos para a tabela periódica, que é o nosso último conteúdo. Será que vai dar tempo? Que horas são? Prof, Oi, amor. no meu aplicativo do plural, eu já tinha feito todas as aulas da Química B. Tarefa mínima e complementar. Sim, eu sei. Ah, tá. Tá, Então eu não só tem tô nada pra revisando. fazer? Não, eu só estou revisando mesmo, porque a gente vai fazer prova, né? Então não é justo fazer prova sem dar uma revisão, tá bom? Se nós estivéssemos em sala de aula, eu iria revisar o conteúdo. Eu Sim, fiz essa mas no revisão, caso, né? o ponto da tarefa eu já tenho. Isso mesmo. Cara, foda. Meninos, prestem atenção. Vocês, quem quiser sair da aula daqui para frente, pode sair. Eu vou continuar a revisão, que é da tabela periódica só, faltou. É só isso que vai terminar agora. Aí, quem quiser continuar, permanece. Quem não quiser, sai. E depois eu vou postar essa aula que eu gravei aqui para vocês, ali no plural, para vocês poderem observar, tá bom? Ô, prof. Então, oi, amor. Tá, então a tarefa vai estar no plural. Isso. Você vai passar agora? Eu vou postar agora, depois do almoço. A tarefa e essa videoaula vai ficar assim, ó. A videoaula vai estar escrito lá como revisão. E a tarefa vai estar escrito como tarefa avaliativa. Tá bom. Tá bom? Daí vocês observem lá a revisão dessa última parte que vocês vão sair agora. E daí depois façam a atividade que vale um pontinho, tá bom? Eu vou sair porque eu vou... Como eu já fiz aqui na apostila as tarefas, todas essas tarefas mínimas eu já fiz. Eu vou só repassar para a aula dada, aula estudada. Isso. Na tarefa mínima, só repassar. Isso mesmo. Isso Tá. mesmo. Uhum, Tá bom, então. bom? Tchau, prof. Beijo. Obrigada pela compreensão de todos. Beijinho, bom final de semana. Feliz Páscoa para vocês, tá bom? Tchau, 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 prof. Beijo. Tchau, prof. Beijo. Vou continuar minha aula aqui, então, tá? Sobre a tabela periódica, agora revisando. Então, a tabela periódica, né, dos elementos químicos, ela traz para a gente, então, né, como se fosse tipo um livro de ingredientes de tudo que existe no mundo inteiro. Então, tudo que existe no mundo, né, vai ser tirado da tabela periódica para ser construído, né? Então, nós temos ali, por exemplo, o sódio,
junto com o cloro, formando o cloreto de sódio, sal de cozinha. O hidrogênio mais o oxigênio formando a água, né? Então, é um livrão de ingredientes para tudo que existe no mundo. Esse livrão de ingredientes foi criado por Dmitry Mendeleev, né? Foi reformulado por Moser e Mayer, né? Que melhoraram um pouquinho essa tabela periódica do Mendeleev. Mas o Mendeleev é o cara da tabela periódica, né? A sua tabela periódica é praticamente essa. Foi modificado pouquíssima coisa depois disso. A tabela periódica possui 118 elementos químicos, já há novos elementos químicos descobertos, que serão inseridos na sequência, só que ainda estão sendo pesquisados, analisados para serem incluídos na tabela periódica, tá bom? Aqui. Alguém está falando comigo? Não? Tá. Bom, então, são 118 elementos químicos. Desses 118, 92 são naturais, ou seja, a natureza criou para nós. E 26 são artificiais, ou seja, o homem passou a produzir. Então, a partir do número atômico 92. Então, a partir do número atômico 92, que seria o urânio, foi produzido, foi construído pelo homem outros 26 elementos químicos artificiais, como esses outros 4 que foram descobertos agora, que estão sendo analisados, que também foram produzidos pelo homem. A tabela periódica, ela traz para a gente uma divisão, várias subdivisões, né? E no decorrer da história, isso foi mudando para facilitar os nossos estudos. Então, antigamente tinha um tipo de classificação, hoje já tem outro, né? O mais importante para a gente entender é que existem 2 grandes grupos, os grupos representativos e os grupos de transição, né? Os representativos são a família, essas 2 primeiras colunas, mais as últimas colunas. As do meio são consideradas de transição, e tem as de transição externa e as de transição interna, porque que essas 2 aqui, elas fazem parte daqui do meio, só foram destacadas para cá, para que a tabela ficasse mais interessante para ser desenhada, ser escrita. Senão ela ficaria muito extensa. Mas essas 2 linhas aqui, elas pertencem para cá. Então, por isso são chamadas de transição interna. Antigamente, era chamado de famílias A's, os representativos, e famílias B's para os de transição externa. Hoje, não mais é chamado de família A e B. Hoje é só chamado de grupos de 1 a 18, né? 1 a 18, tá? No entanto, ainda a gente gosta, nós químicos ainda gostamos de usar essa referência do A e do B, facilita um pouquinho na hora da gente fazer a localização do elemento químico dentro da tabela periódica através do diagrama de Linus-Pauling, né? Mas há de cair em desuso, né, essa questão do A e do B. Ainda não consegui largar, né? Mas mais para frente, com certeza, eu vou conseguir tirar isso daqui e explicar só com os grupos de 1 a 18, tá? Então, olha lá. Os elementos representativos, eles possuem o eletrodiferencial mais energético em S e P. O que isso significa? Que todos que terminarem em S e P estarão aqui, ó, S e P, né? Então, são os representativos. Distribuiu, fiz a distribuição eletrônica, vai estar localizado na tabela periódica. Se distribuiu, terminou em S, vai estar na família, na coluna 1 e coluna 2. Distribuiu e terminou em P, vai estar desta coluna 13 até a coluna 18. Isso para o S e P, né? Agora, para o D e o F, todos que forem distribuídos, se terminou em D, vai estar aqui dentro. Se terminou em F, vai estar aqui embaixo. Então, é uma referência de localização na tabela periódica. Fiz a distribuição, terminou em... Deu lá D, com certeza está aqui dentro. Deu F, com certeza o elemento está aqui embaixo. Muito bem. O número de ordem do período de um elemento químico, ele é igual ao nível eletrônico que esse elemento químico possui.
Por exemplo, o flúor 9, né? Ele está lá, ele é 9, então distribuiu, deu 1s2, 2s2, 2p5. Ou seja, na camada K tem 2 e na camada L tem 7. Significa dizer, tá, que se na camada L ele terminou com 7, é porque ele está no sétimo, na família 7 da tabela periódica, ou 17, né? Então, no segundo período também, ó, camada 1, camada 2. Ele está na camada 2 da tabela periódica. Então, essa é a principal função, neste momento, nós entendermos. Distribuiu, deu 2 camadas, é porque lá na tabela periódica, se nós olharmos aqui, ó, ele vai estar primeiro, segundo período, que é o caso do flúor que está aqui, ó, tá? Então, vamos seguindo ali. Do ferro. Então, distribuiu o ferro. Ele vai dar a camada K, L, M e N. Significa dizer, então, que ele está no quarto período da tabela periódica, ou seja, quarta camada, na camada N. Agora, nós vamos ver a questão de descobrir em qual grupo da tabela periódica ele está. Então, veja bem, distribuiu, fez a distribuição eletrônica. Acabou em 4s2. Na última camada, quantos elétrons ele tem? 2. Então, ele pertence ao grupo 2 da tabela periódica, a antiga família 2A. Distribuiu. Ele deu quantos elétrons na última camada? A última camada dele é 3s2 e 3p5. Somando os elétrons, vai dar 7. Significa dizer que ele está na família 7A, antiga família 7A, e agora chamada de grupo 17, tá? Então, a gente consegue entender a localização dele na tabela periódica. Olha o arsênio do número 33, distribuiu os 33. O que aconteceu? Ele terminou em 3D10, mas a última camada dele, quantos elétrons ele... 3D10, não, ele terminou em 4P3. Na última camada, ele tem 2 elétrons, mais 3 aí dá 5. Então, ele pertence à família 5A antiga, ou chamada agora de grupo 15, tá? Então, é uma localização na tabela periódica, né? Ah, tá. Para os elementos de transição externa, observamos o número de elétrons do subnível D, mais o mais energético, e seguimos a tabela periódica abaixo. Então, olha lá. Quando a gente fez a distribuição, por exemplo, do ferro, né, ele vai terminar em 3D6. Como que eu faço a localização da tabela periódica? Eu somo o último distribuído mais a última camada. Somou os dois, vai dar 8B. Né? Então, 8B é lá na tabela periódica antes chamada de 8B. Agora, nós chamamos ela de 8, simplesmente 8, não 8B, tá? O vanádio 23 distribuiu. A última distribuição é 3 e a última camada é 2. Soma os dois, vai dar 5. Então, agora ele pertence ao grupo 5 da tabela periódica. E terminando, então, encerrando essa parte, vamos ver o lantanídeo. O lantanídeo, por exemplo, é do grupo F, é do subnível F, né? Ele termina em 4F1. F1 mais a última camada vai dar 3. Então, ele pertence, né, para a família 3, né? Ou seja, o grupo 3 da tabela periódica, que é lá o lantanídeo, que depois ele vai para baixo, né, que é a parte dos Fs, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente sabe que ele pertence ao grupo 3, né, e sempre a gente adiciona mais um número para ver em qual coluna da tabela periódica ele vai ficar. Se nós adicionarmos mais um número, ele vai ficar na quarta coluna da tabela periódica, a gente vai ver ele lá embaixo na quarta coluna da tabela periódica. Tá aqui, ó. Então, ele é aqui, ó, ele é família 3, né? Ele é o grupo 3, porque ele pertence aqui para dentro, o lantanídeo. Só que, se nós adicionarmos mais um número, a gente vai ver, ó, que aqui, ó, coluna 4, aparece o lantanídeo aqui. Então, sempre faço a distribuição e adiciono mais um número para saber em qual coluna ele está lá embaixo. Tá ok? Muito bem.
não vou fazer o exercício. Aqui é importante a gente entender rapidinho sobre as famílias importantes, né? Que é do grupo 1, metais alcalinos, grupo 2, metais alcalinos terrosos, grupo 3, família do boro, grupo 4, família... Aqui quais são as importantes? Metais alcalinos terrosos, halogênios e calcogênios. Esses são os 4 importantes, ó. O grupo 16 e 17 e o 1 e o 2, tá bom? As famílias do meio ali não levam nomes especiais, e aqui é importante a gente entender o seguinte, bem rapidinho. Aqui, nós temos agora a tabela periódica dividida desta forma. Metais, todos em amarelo. Oi, meu amor. Eu vou ter que desligar, tá bom? Vou almoçar. Tá bom, não tem problema, tá? Depois você assiste a videoaula daí. Tá bom? Beijo. Tá bom. Obrigada por ter ficado. Os metais, então, são os em amarelo, né? Os verdes são os ametais e os gases nobres. Aqui no meio, nós temos uns que antes eram chamados de semimetais, né? Só que a IUPAC agora determinou que não seja mais chamado de semimetais, todos são chamados de metais. Mas eu trouxe aqui porque alguns vestibulares, algum lugar ainda cobra dessa forma. Então, pela IUPAC, agora aqui é tudo amarelo, né? Mas a gente sabe que o germânio, o antimônio e o polônio são mais metais. O silício, que eu não lembro qual é, esses outros elementos químicos que estão aqui, esses elementos são mais ametais, tá? Então, esses são mais metais e esses são mais ametais. No entanto, agora, pela IUPAC, todos são considerados como metais, tá bom? Então, para a prova, são considerados todos como metais, e aqui todos ametais e gases nobres. Então, nós temos 3 separação. Metais, que vem tudo até aqui, ametais, gases nobres. E o hidrogênio, que não é nada, nenhum deles, né? O hidrogênio é aperiódico, ele não tem periodicidade. Então, ele não é considerado nenhum e nem outro. Agora, para a gente encerrar, nós vamos ver as propriedades periódicas. O que são as propriedades periódicas? São, né, os valores que se repetem, que são próximos, que são parecidos, né? Por isso que a tabela periódica, né, ela foi construída dessa maneira. Os elementos de uma mesma família têm periodicidade, ou seja, eles são parecidos, tá? De um mesmo grupo. Eles têm semelhanças em ponto de ebulição, ponto de fusão, das propriedades físicas, intensidade, né? Existe semelhança na cor, no brilho, na característica, em cada família, tá? Então, vamos ver aqui, em relação às propriedades físicas dos compostos, né? Aperiódico é aquele que não combina com nada, por exemplo, o hidrogênio. E elas variam em função do número atômico. Raio atômico é o primeiro. Não podemos medir diretamente o raio de um átomo, e esta medida é feita por meio de raio-x, medindo-se a distância entre 2 núcleos de átomos iguais vizinhos e tornando-se a sua metade. Parece impossível isso, né? Pegar um átomo que é invisível, né? E transformar, e partir ele no meio, pegar o meio dele, mas a ciência consegue, né? Então, olha lá. A variação do raio atômico em uma família. Então, na família, né, nós vamos ver que o átomo de flúor, por exemplo, ele tem número atômico 9. Ao distribuir-se, ele tem número atômico 9, ele tem 9 elétrons também. Ao distribuir esses elétrons, nós vamos ver que vai dar essa configuração eletrônica ali. O átomo de cloro é a mesma coisa. Ao distribuir, a gente vai ver que vai dar essa configuração. Né? O que acontece? O cloro ele possui 3 camadas eletrônicas e o flúor tem 2 camadas eletrônicas, né? Ó, uma camada, 2 camadas. Uma camada, 2 camadas, 3 camadas, né? O cloro, ele é maior que o flúor, pois ele tem mais camadas eletrônicas, claro, pois ele é um átomo maior,
né? Tem mais camadas, K, L e M, né? E aqui tem camada K e L. Então, claro que o de cloro é maior. Quando nós comparamos de uma mesma família, né? O átomo aumenta sempre, o raio vai aumentar sempre de cima para baixo. Os de baixo têm raio maior. Agora, quando nós comparamos no mesmo período, aqui nós temos o átomo de flúor, né? 9, número atômico 9, e temos o nitrogênio, que é número 7. Ambos têm a mesma quantidade de camadas, né? Qual tem o maior raio? Há da gente pensar que é aquele que tem mais elétrons, que engorda mais a camada, mas não é, né? O que acontece? O nitrogênio ele é maior que o flúor, por quê? Qual é a razão que o nitrogênio é maior que o flúor? Quanto menor o número atômico, maior será o átomo. Quanto menor o número atômico, maior será o átomo. Veja bem, em um mesmo período, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai aumentar da direita para a esquerda. Então, não por exemplo, o frâncio tem número atômico menor, tem massa menor do que esse outro cara aqui, que é o 118, né? Mas quem tem o raio maior é o frâncio. Por que disso? Acontece o seguinte, o frâncio, ele tem uma carga nuclear, ou seja, menos próton na sua eletrosfera, no seu núcleo. E na eletrosfera ele tem uma certa quantidade de elétrons, né? E aqui nós temos uma certa quantidade de prótons, uma certa quantidade de elétrons, tem mais. O que acontece? Por ele ter mais prótons e mais elétrons, a atração entre o núcleo e a eletrosfera é maior. Então, acontece isso aqui, ó. O núcleo puxa a eletrosfera, porque o núcleo tem bastante prótons, que é positivo, e ele faz o seguinte, ele puxa a eletrosfera para ele, diminuindo o raio do átomo. Então, quanto maior o átomo no nível, né, se compararmos a mesma camada da tabela periódica, menor o raio será. Maior o raio será com menos prótons, tá? Então, essa propriedade é a propriedade de raio atômico, é uma das mais cobradas, né? Energia ou potencial de ionização. É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro isolado no estado gasoso, formando um cátion. Então, para a formação de cátion, né, na doação de elétrons. Então, a remoção do primeiro elétron, que é a mais afastada do núcleo, requer uma quantidade de energia denominada de primeira energia de ionização, né? Então, o elétron vai sair, né, e a gente chama isso de primeira energia de ionização. No entanto, se tiver que arrancar mais, a remoção do segundo elétron requer uma energia maior que a primeira, e é denominada segunda energia de ionização. Então, vai arrancar mais um elétron, 2, né? Neste caso, a gente chama de segunda energia de ionização. Quanto menor for o átomo, maior será a energia de ionização. Portanto, né, a energia, o potencial de ionização vai aumentar neste sentido. Ou seja, quem é o de maior energia de potenciação? O hélio. Claro, ele vai gastar uma energia imensa para arrancar um elétron dele, mas ele está estável. É como se você estivesse com frio e arrancar sua coberta, você não vai gostar, né? Então, o hélio não vai gostar de arrancar elétrons. Portanto, ele gastaria uma energia muito grande para tirar o elétron do hélio. Por isso que o potencial de energia aumenta nesse sentido. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. É a liberação, é a energia liberada pelo átomo isolado no estado gasoso. Então, quando ele recebe um elétron formando um ânion. Não definimos afinidade eletrônica para gases nobres. Claro, eles não têm afinidade nenhuma em receber elétrons, né? Eles não querem isso, porque eles estão estáveis. Então, aumenta no mesmo sentido, né, da outra. Estou terminando já a aula, falando sobre a eletronegatividade, que é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si, quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente. Então, o hidrogênio, né, o flúor,
tem o poder de arrancar o elétron do hidrogênio. Arranca e não arranca, né? Ele faz uma ligação covalente, molecular, né? E só que o elétron fica mais perto do flúor do que do hidrogênio, porque o flúor é muitas vezes mais eletronegativo. Então, a eletronegatividade, ela aumenta nesse sentido, né? Para o lado do flúor. E também não contamos a eletronegatividade para os gases nobres, porque eles não têm eletronegatividade. Eles não têm tendência em receber elétrons, né? E a eletronegatividade é tendência em receber elétrons. Quem tem a maior tendência? O flúor, tá? Ele é o mais eletronegativo. Eletropositividade é o contrário. É a tendência que os átomos têm em cederem elétrons. Então, quando forma cátions. Quem tem a maior força de formar cátions? O frâncio, né? Então, o lado de cá, os átomos do lado de cá têm a maior tendência em doar elétrons. Isso que é ser eletropositividade. E, terminando, vamos falar de ponto de fusão e ponto de ebulição, que aumenta sempre para o centro da tabela periódica, para cima e para o centro da tabela periódica. Para cima, ali na família, 1A e 2A, na primeiro e segundo grupo. E no meio ali, sempre de cima para baixo. Então, no meio da tabela periódica são os elementos químicos de maior ponto de fusão e de ebulição. Encerramos, então, nossa aula, graças a Deus, né? Parece que vocês não aguentam mais, mas estamos aí firme e forte, né? Fala, meu amor. Eu fiz uma pergunta ali no chat, eu vou ler para ti, ó. Eu perguntei o seguinte, já que agora não se fala mais família 1A, família 2A, e se fala grupo, né? Isso. Se, tipo, vem uma questão para mim falar onde está, sei lá, o hidrogênio, e eu falo, família 1A, tá errado? Não para mim. Não para mim, mas... Mas você tipo de vestibular. Isso, não existe mais. Grupo, tá? Grupo. Claro que ainda pode ser que algum vestibular alguém fale, por isso que eu falo também, né? Mas o ideal mesmo é usar grupo, tá bom? Tá, então tá. Tá bom? Obrigada. Então ficamos por aqui na nossa aula. Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp para tirar dúvidas, quiserem resolver algum exercício que não conseguiram, também me chamem, tá bom? Um bom final de semana, feliz Páscoa para todos, fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Beijo. Tchau. Beijo, Pro. Feliz Páscoa. Para você também, amor.